Retorno a esta tribuna para falar da situação econômica não apenas do país, mas também do meu estado, o estado de Sergipe. Lamentavelmente, o grupo político que comanda o meu estado há mais de 9 anos vai levando para o fundo do poço as contas públicas estaduais. As desculpas são sempre as mesmas e recaem sempre sobre o governo federal. A culpa é do governo federal, diz o governo de Sergipe, do qual são aliados. E também sobre a crise nacional. Crise essa que extrapolou as esferas econômicas, financeiras e também ética, moral, de gestão e inúmeras crises. Semana passada, o secretário do Estado da Fazenda de Sergipe esteve na Assembleia Legislativa e apresentou à Comissão de Economia e Finanças o resultado do cumprimento das metas fiscais do governo de Sergipe, relativo ao terceiro e último quadrimestre do ano de 2015. Durante a demonstração das finanças do governo, ficou clara uma piora enorme dos números, quando comparados aos dados do segundo e terceiro quadrimestre do mesmo ano. E, mais uma vez, senhoras e senhores senadores, o governo de Sergipe jogou a culpa na queda das receitas transferidas pela União e no Fundo de Participação dos Estados. Agora, Sergipe tenta renegociar dívidas com o governo federal, que soma, com toda certeza, mais de R$1 bilhão. As tentativas é jogar os prazos de pagamento dessas dívidas para mais 20 anos, ou seja, mais 2 gerações que pagarão as consequências e irresponsabilidade do governo que lá está. Ou seja, esse governo vem levando o Estado para o buraco, quer lavar as mãos e transferir toda a responsabilidade para os futuros governos, para as futuras gerações. Senhora Presidente, durante o balanço apresentado pelo secretário de Fazenda, o déficit da Previdência chamou a atenção. Em 2015, o déficit foi de R$ 932 milhões. O Sergipe Previdência projetou para este ano um déficit superior a R$1 bilhão e 200 milhões, no orçamento um pouco maior do que R$ 8 bilhões. E, lamentavelmente, isto só tende a piorar. Não estamos vendo o atual governo fazer o dever de casa, quando falamos no rombo da Previdência. Fazer dever de casa? De forma nenhuma. Não estamos vendo nenhuma iniciativa. O governo Gastão, o governo de Sergipe, tomou dinheiro emprestado e não melhorou em nada, absolutamente nada, a vida do povo sergipano. Até onde vamos parar? Senhoras e senhores, colegas senadores, vejam a matéria do Jornal da Cidade do último domingo, senador Medeiros, um dos principais jornais do meu estado. De maneira clara, afirmo que o atual governo de Sergipe vai, infelizmente, vender a Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, vender o Banco do Estado de Sergipe, o nosso Banese, e vender a Sergás, que é a empresa de gás de Sergipe, senadora Ana Amélia. Poucas empresas que temos com algum ativo, com algum valor. Pois bem, esse governo já está tratando de vendê-las para cobrir rombos provocados pelo governo que lá está. As consequências serão problemáticas pelas próximas 2 ou 3 gerações de sergipanos. É importante que fique registrado que este governo que lá está criou e multiplicou ainda mais a dívida pública. Para que os senhores tenham uma ideia, Sergipe devia, em 2008, pouco mais de R$ 829 milhões. Hoje, ela já passa da casa dos R$ 6 bilhões. Repito, devíamos 829 milhões. Hoje, nossa dívida passa da casa dos R$ 6 bilhões, com juros de mais de 20% ao ano. Este governo foi o causador do rombo financeiro no nosso estado. Com certeza estamos vivendo o pior governo da história de Sergipe e o governo da enganação, da mentira e da inconsequência. Governo que vai completar 200 anos, Sergipe que vai completar 200 anos e não temos muito a comemorar. Atualmente, o repasse constitucional dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público são sempre feitos de forma atrasada.
Os servidores não recebem mais no dia 20, como de costume, como sempre foi. E o senador Valadares, que está aqui e que foi governador do Estado, bem sabe disso. Isso já ensejaria crime de responsabilidade, segundo alguns especialistas. E sem falar nos servidores estaduais, que agora recebem seus proventos apenas no dia 11 do mês subsequente, por enquanto, porque a estimativa é um atraso cada vez maior, num claro e evidente desrespeito com chefes de famílias que tanto trabalham para servir ao Estado. Plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores estaduais amplamente divulgado, especialmente criado algumas semanas antes das eleições, é verdade, apenas algumas semanas antes das eleições, senhora presidente, ao que parece não irá sair do papel. O atual governo não tem o menor respeito para os servidores e a prova disso, entre outras questões já mencionadas, é o não cumprimento deste plano, que significará a estagnação de diversas carreiras. Já estou terminando, senhora presidente. E, como sempre, quem paga a conta desse desgoverno é o povo, é o sergipano, que não são poucas as obras paralisadas, paradas. O governo não vem cumprindo os acordos com os fornecedores, mas os sergipanos já recebeu o aumento do imposto ICMS, sempre de diversos produtos. Em tempo de crise, senhoras e senhores senadores, como justificar que um Estado como o nosso tenha mais de 20 secretarias, tenha mais de 20 órgãos da administração direta e indireta? É inadmissível uma máquina inchada, em algumas situações ineficiente. Senhora presidente, é preciso uma gestão ética, correção, comprometimento e zelo com a coisa pública. Sergipe vai de mal a pior, lamentavelmente. Parece que o atual governo não está preocupado em resolver os nossos problemas mais urgentes. Quer empurrar para frente, jogar para gerações futuras as contas dos desmandos de hoje. Se o nosso presente já está comprometido, este governo está comprometendo mais ainda o futuro. A crise não é só nacional. Lá em Sergipe também ela é estadual e municipal em muitos cantos. Precisamos estar atentos também a essa triconta. A conta do governo federal, a conta do governo estadual e, em alguns municípios, a conta dos descasos dos governos municipais. Este é um ano de escolha, um ano e uma escolha ruim pode ser revertida. Vivemos uma democracia, é verdade. É importante que se tenha em mente, de maneira muito clara e objetiva, que a qualidade do nosso voto interfere diretamente em todas as esferas das nossas vidas. Senhora presidente, assim como está acontecendo no país, onde as vozes das ruas clamam por mudanças, os ecos ressoam em muitos estados e municípios brasileiros. Para finalizar, senhora presidente, para reafirmar, senhora presidente, gostaria de reafirmar aqui a certeza de que Deus sabe o que faz, mas nós temos que aprender a lição e corrigir o nosso rumo, corrigir o rumo desse país e corrigir o rumo dos nossos estados. E esse ano temos a oportunidade de corrigir o rumo de muitos municípios brasileiros. Obrigado, senhor presidente.